O próximo palestrante é o Dr. Paulo Musi. Ele é médico pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, especialista em ortopedia e traumatologia pela Unifesp, especialista em traumatologia esportiva pela PUC Campinas, especialista em medicina do exercício e do esporte, professor responsável pela disciplina de Ciências do Exército da Escola Paulista de Ciências Médicas, preceptor do programa de residência médica do Núcleo Avançado de Estudos em Ortopedia e Neurocirurgia, docente dos cursos de pós-graduação de Medicina Esportiva do Instituto BWS, docente dos cursos de pós-graduação do Instituto INADES, docente da International Federation of Bodybuilding Academy, diretor médico da IFBB Brasil. O Dr. Paulo Musi vai falar sobre o tema Doping, do atleta profissional para dentro da academia. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre como é que esteroide chegou na academia, mas vocês têm que entender de onde saiu essa questão de esteroide, academia, como as coisas funcionam, né? E vocês precisam entender qual que é a relação médico-paciente, aonde que isso interfere no problema das pessoas terem procurado outras vias de melhora de capacitação física, né, ou de performance, que não fosse procurar seu médico e saber o que está acontecendo. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer uma meia-culpa, tá? A gente tem que assumir que, do ponto de vista profissional, o médico ele tem falhado cada vez mais naquilo que significa construir um relacionamento com o paciente. O médico não tem sabido fazer isso, né, e a gente tem visto algumas coisas que desanimam até, porque é uma falta de compreensão do trabalho médico por parte do paciente e é uma falta de saber colocar-se, dar-se ao valor e ao respeito do médico em relação ao paciente. Isso tem muita relação também com formação estendida, né, a falta de vagas para residência, mas vamos falar, qual que é o papel do médico para o outro médico, né? O que eu posso falar para vocês em relação do que vocês vão cobrar, né? O que vocês têm o direito a receber, o que vocês comercializam para o seu paciente, né? O que você vende para o seu paciente? Você vende um produto, né? Então, essa é uma pergunta que foi respondida em 1963 por um sujeito chamado Kenneth Arrow, que não tem nada a ver com medicina. Ele era um economista, né? E ele falava de 5 hipóteses, né, que normalmente os médicos achavam que nutria o que devia ser a sua forma de cobrar, mas que não fazia muita relação com a verdade, porque se a gente parar para pensar, né, a medicina ela é muito diferente de tudo, né? A medicina é a medicina, né? Você não vende um produto, você não é bem um serviço que você vende, é uma coisa muito mais complexa que isso. Por isso que eu também gosto tanto de medicina, tanto quanto vocês, né? Fiquem tranquilos, há 15 anos que eu sou formado e esse gostar, ele aumenta. A gente, na verdade, quando se decepciona, a gente se decepciona com os outros, não com a medicina. A medicina é a nossa esposa, né? Tanto que é uma das razões do meu casamento dar certo. Minha mulher é minha amante. Mas, enfim, natureza de demanda, né? O que tem a ver natureza de demanda com a cobrança médica? Bom, é uma coisa óbvia, né? A saúde, ela não é uma coisa que ela é um commodity para você ser comprado, né? Então, quando a gente fala de natureza de demanda, o que a gente está observando é que você não pode cobrar se você quer mais saúde ou menos saúde, né? Não tem você não cobra quando está precisando. Na verdade, vocês viram aí com a pandemia que quando precisam de médico, o efeito é até o contrário, né? Aí que não se paga médico mesmo, bota médico para trabalhar voluntariamente, né? Porque também, né, o médico aceita muito isso, né? E está errado, é uma profissão. A gente tem que ter condição de sustentar a nossa família, a nossa vida sobre isso, né? Mas a natureza da demanda, ou seja, se estão precisando muito de médico, né? Isso aumenta o valor do trabalho médico, isso é uma falsa premissa, né? Porque a gente sabe culturalmente que não acontece isso. Quando faltava médico, inventaram mais médico, né? Continuou faltando médico e agora baixa o valor de médico. Médico é colocado para trabalhar em telemedicina pelos convênios a R$ 40 a consulta, né? Então, é mais barato você comprar um pastel, né? Aliás, passando a consulta médica do que comprar um pastel com a sua namorada, né?
Segunda coisa é o comportamento do médico, né? O paciente não tem que fazer um test drive do médico, fazer um test drive da consulta para saber se essa consulta o agrada, se esse médico o agrada, né? E isso é uma coisa complicada, porque a maioria das coisas elas obedecem uma questão de vou tentar, se eu não puder, eu devolvo. Ainda mais agora, né? Você devolve produto comprado na internet com até 30 dias de uso, se você não gostou, você tem leis e leis de proteção ao consumidor, mas isso não acontece com o médico, né? E a gente sabe disso porque toda vez, vou procurar aconselhamento médico, vou ouvir outras opiniões médicas. Então é importante a forma que o médico ele se posiciona, a postura, o comportamento. Você é procurado pelo seu comportamento, você não cobra por ele, né? Por quê? Médicos diferentes terão comportamentos diferentes, né? Eles podem até se alinhar em algumas situações, mas não necessariamente eles vão concordar em tudo, né? A incerteza do produto, né? O que você está comprando quando você vai no médico? Saúde? Não, evidentemente que não. O médico ele te mostra um caminho, ele não te mostra a cura, né? A gente costuma falar que o médico trata o paciente que se cura, né? As condições de oferta, né? É uma coisa bem interessante isso, porque se você fosse cobrar aquilo que é a sua formação, né? Por isso a condição de oferta, se você tem muito médico, pouco médico, né? Então eu vou pegar e vou cobrar, como eu sou de uma linha de poucos médicos que fizeram a especialização que eu fiz, então eu vou cobrar muito dinheiro, né? Eu vou cobrar, não por muito dinheiro, mas vou cobrar pelo que custou os meus anos de estudo, meus 6 anos de faculdade, meus 3 anos de residência, meu 1 ano de pós-residência ou de especialização da especialização, minhas 5 pós-graduações, vou cobrar pelos meus 2 títulos atuais. Como que o paciente vai pagar por isso, né? Então, você não pode cobrar por isso. Fica uma coisa intangível. E as práticas de preço, né? Então, é muito esquisito isso, porque você, por exemplo, consulta o porteiro do seu prédio, né, lá por R$ 0. Só que quando você chega no seu consultório particular, a sua consulta tem um preço, né? Vamos dar um exemplo mais chamativo, né? Um determinado médico que atende, por exemplo, no Sírio-Libanês, que tem uma parte lá que atende em particular, ele cobra R$ 6.000 a consulta, né? Se for depois das 18, ele cobra R$ 9.000, né? E o mesmo médico no SUS, onde ele dá aula, ele cobra R$ 0 a consulta. Então, o que faremos todos nós, né? Vamos somar 9.000 com 0 dá 4.500, vamos cobrar a metade. Não é assim, né? O que o médico, na verdade, cobra, então, para acabar com esse suspense, é a confiança. E é aí que começou a explodir o negócio do esteroide, porque o paciente deixou de confiar no médico como sua referência para a saúde. E falou em desempenho físico, falou em saúde sim, porque se você não tiver boa saúde, você não tem desempenho físico. É simples isso. Tenta correr, levantar peso, lançar alguma coisa com uma dor de barriga, com uma gripe, né? Você vai ver que não faz o menor sentido, você não consegue, então, parte da saúde, parte do médico na medicina esportiva em garantir que exista performance, mas em condições de saúde, né? E que exista saúde em condições de performance. Isso também é importante. Se fosse diferente isso, a gente ainda está infiltrando o joelho de jogador de futebol, que nem a gente fez com o Garrincha e rendeu a ele, né, um par de artrose de joelho, né? E aí você tem que entender quem é seu paciente, saber o que ele quer, né? Então, qual a queixa de duração do paciente, né? Eu quero secar e ganhar um pouco de massa, né? Qual a história da moléstia atual? No inverno eu estava bem, mas chegou o verão, agora, né, eu preciso arrumar meu corpo que eu detonei, tanto fundir e pinga. De antecedente pessoal, procedimentos estéticos diversos, álcool, alguns entorpecentes, né, porque o cara não é careta, né, então ele acha que, né, então é leve, né, e mais, se você prescrever para ele, dependendo do suplemento, o que fez mal não foi aquela porcaria que ele tomou na festa rave, né, foi o suplemento que fez mal. Então, você tem que estar pronto para isso. Quais são os antecedentes familiares, né? Os piores possíveis, né? Uma família de médicos que são contra a dieta, que falam que atividade física e qualquer outra coisa que provoca um estado fisiológico alterado é falta de saúde. Enfim, você está numa situação bem complicada, porque o que você faz é bastante difícil, você não goza da confiança do seu paciente,
e você tem uma falta de compreensão do paciente em relação ao que ele vai fazer, porque ele fala na sua cara que ele não fará dieta, ele vai beber álcool todo final de semana, e se der tempo ele vai treinar um pouquinho, mas no mês que vem ele quer ir para a praia e quer poder mostrar um abdômen trincado, mas não muito, para não ficar muito grande, porque aí tem que ficar legal a foto do Insta, né? Então essa é a natureza do que vocês vão ver. Agora a natureza do que a gente admira, ela mudou, né? Vamos dar uma olhada nas mulheres, né? As modelos foram achadas modelos de beleza também. Em 1980, né, Twigg. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que em determinado momento a beleza era aquilo que tinha reverberação mundial, né? Então isso era uma foto de uma revista de moda mundial. Então logo essa mulher ela era acreditada como a mais linda do mundo, né? Aí depois dessa época a gente começou a época de ginástica de alto impacto, era esse nome que tinha, né? Que até hoje muitos ortopedistas sobrevivem tratando os joelhos que aconteceram a partir disso daqui, até que hoje começou um movimento, hoje é assim, né? Vamos falar, 1990, anos 2000, começou a ficar mais popular o fisiculturismo, ou fitness, né? O nome certo é fitness, né? Por quê? O fitness, ele engloba todos os esportes relacionados a o que é o cultivo de um físico mais trabalhado, né? E aqui não é mais a questão do bonito, é a questão do atlético e como que isso pode ser comparado, né? Mas existem as pessoas que fazem isso por hobby, né? E porque para elas é uma questão de representação da sua individualidade, da sua identidade, né? E essas pessoas elas estão presentes no nosso dia a dia também, né? De repente, o musculoso começou a ser o novo forte, né? Com mulheres exuberantes, homens musculosos, coisas começaram a alterar a nossa percepção. Mas a coisa começou a mudar um pouco de figura, e como vocês podem ver, exageros aconteceram, né? E a forma de determinadas pessoas olharem para o fisiculturismo, né? Principalmente eu falo fisiculturismo, que é o esporte onde você mais tem modificação da forma física e, portanto, existe a maior suspeita e a maior exemplificação do que é o uso de esteroide, né? Porque realmente os esteroides eles modificam, né, a forma física, né? A criação de determinadas mulheres barbadas, que não é o sentido figurado, é o verdade, né? Vocês, quando estiverem trabalhando, vocês vão ver que algumas mulheres realmente fazem barba, né? Desenvolvem alopécia, né? E que não é uma coisa fácil de cuidar, né? Agora a gente tem que entender que o fisiculturismo era isso aqui, né? Você tinha os caras que treinavam. Olha só, típico garotão de academia, treino de peito e bíceps, perna nunca, né? Por quê? Porque ele joga futebol de final de semana, volta de bicicleta para casa, aquelas desculpas idiota, né, de quem não treina a perna, né? Desculpa, se você treina a perna, não quero te ofender. Mas, enfim, quando você cria um critério de comparação, nasce um esporte. E aí os físicos começaram a ser comparados e começaram a popular campeonatos de fisiculturismo, onde físicos padrões eram comparados, né? O problema é que padrões de trabalho também começaram a ser comparados. Então, a gente está vendo aqui, até a década de 90, casos onde você teve o uso de recursos, né, não lícitos nos esportes de competição olímpicos, né, como forma do sujeito ganhar. Os esteroides anabolizantes, né, os peptídeos, né, o que a gente chama de PEDs, né, Performance Enhancing Drugs, né, é isso que a gente chama. Né? E aí, o que aconteceu? Nessa época, pessoal, o que era drogas dopantes era tudo muito segredo, porque o atleta aqui, ele não queria que o público soubesse que ele tinha ganho aquilo lá, porque ele usou um recurso ilícito, ou seja, que ele usou algo que não era natural do físico dele para ele desenvolver aquele trabalho que foi desenvolvido. Né? Só que perto dos anos 90, a coisa começou a mudar. Né? Por que começou a mudar entre os anos 90 e 2000? Então, vocês estão vendo essa aula eu dei em Belo Horizonte em 2017. Né? Então, tem aí a minha antiga foto de perfil do Insta. Eu estou lá com 2.388 posts, 444 mil seguidores e seguindo 654 pessoas. Né?
Só que o que vocês estão vendo aí? Mídia social. E a mídia social empurrou essa questão do fisiculturismo e fitness, né, goela abaixo da sociedade. E muitas pessoas se sentiram, entre aspas, eu não gosto de falar essa palavra, tá? Empoderadas, porque elas tinham físicos mais exuberantes, né? E o físico, entre aspas, perfeito, né? Ele começou a ser uma coisa admirada. Eu duvido que vocês saibam o que é Orkut, né? Quem souber quem é Orkut, próxima aula do Interligas fala lá o que é Orkut, você ganha uma camiseta, tá bom? Assim que fica pronta. Mas aí a mídia social, ela apareceu e empurrou o que era essa questão da forma física como um modificador do que era o status das pessoas. Tem duas coisas que vendem, né, no Instagram. Vendem no sentido de serem muito valorizadas, né? Pessoas peladas e comida, né? Então, se você vê pessoa pelada ou comida no Instagram, sempre tem muita gente seguindo, né? Bastantes gentes seguindo, né? Isso criou uma distorção, né? Existiu uma mudança do perfil do esportista, né? Algo que fez com que ele modificasse seus objetivos e, portanto, hoje a gente começa a ver uma terceira fase, o doping visual, né? O cara que não é bom de treino, mas é bom de Photoshop, né? Que é uma forma de dopagem, né? Então, a gente cria, né? É do ser humano criar formas de chegar ou de alavancar essa resposta física que ele tem, né? Agora, você precisa reconhecer algumas coisas para não hesitar a trabalhar com físicos atléticos, né? Mas não vamos falar disso, vamos terminar a nossa aula aqui, a nossa exposição, falando do que é o que é o assunto que a gente veio tratar. Como é que o esteroide ele chegou, então, à academia? É uma questão de, basicamente, histórica relacionada ao que as pessoas elas quiseram criar de uma forma artificial que antes estava no poder de pessoas que tinham uma rotina que fazia isso. Eu, particularmente, acho que a história de isso é um estilo de vida é uma coisa meio boçal, tá? Não é um estilo de vida, é uma característica do indivíduo, ele vive daquele jeito, né? Isso é mais do que estilo de vida, porque você escolhe um estilo de vida. Na verdade, o esporte é uma coisa cultural, ele vem dos pais, ele vem de amigos próximos, ele vem de um treinador querido, ele tem uma relação afetiva com a pessoa. E as pessoas que construíram os melhores físicos são pessoas que têm 15, 20, 25. Eu, por exemplo, tenho 30 anos de musculação nas costas. Eu treino desde os 11 anos de idade musculação. Antes disso, eu nadava. Sim, eu admito que eu pequei, eu joguei futebol uma época na minha vida. Graças a Deus, eu larguei essa droga muito rápido, né? Porque aos que vocês fizerem ortopedia, vocês vão ver que o diabo mora em 3 lugares. Um deles é a bola de futebol. E você vai se acidentar gravemente se continuar com esse hábito. Fique longe disso. Torça para o futebol, não participe dele. Seja inteligente, você é médico, tá bom? Eu tive colegas na faculdade que operaram 2 vezes o ligamento cruzado anterior direito e 1 vez o ligamento cruzado anterior esquerdo. Então, você passar por 3 artroscopias num prazo de mais ou menos 2, 3 anos, né? Ou seja, do 2º ano até o 4º ano de medicina, quando você tem a disposição de participar de alguma atividade da atlética, estar na intermédia, para fazer alguma coisa que não seja encher a cara, né? É muita coisa. É muito pouco joelho para muito tempo de estímulo. Então, lembrem-se disso, né? Quando a gente lida com o uso do esteroide, a gente está observando coisas muito fundamentais, que é, primeiro, a perda da confiança do paciente nos médicos, ou seja, nós não conseguimos sustentar aquela relação de respeito por conhecimento e responsabilidade, e, em parte, é culpa nossa. É da forma que nós nos comunicamos com a sociedade. E por isso que a mídia social ela precisa ser utilizada de forma decente, ela precisa ser utilizada de forma extensiva e ostensiva. E o médico ele tem que ter uma postura que não é de ser a polícia, de sair caçando os outros, apontando o dedo. A gente não faz isso, sabe, pessoal? O que a gente faz, na realidade, na mídia social é falar o caminho que a gente trabalha, aquilo que a gente acha certo, baseado em evidência, né? O que é trabalhar medicina baseada em evidência? Fazer o que está escrito no artigo? Não, não é, né?
Na verdade, medicina baseada em evidências é a soma de três coisas importantíssimas. A primeira, o que você tem de evidência científica naquele momento. A segunda, a experiência do médico. E a terceira, o que é a preferência do paciente. Se você desprezar a preferência do paciente, você perdeu esse paciente. Mas entendam, a experiência do médico é um critério que faz com que você tenha consistência. Eu, desde que comecei a falar para o pessoal na internet, eu não falo que as pessoas querem ouvir, né, que ela vai fazer um ciclo de qualquer coisa, que ela vai lamber urânio e que ela vai ficar musculosa que nem o Hulk no mês seguinte, né? Não é a minha intenção. Eu falo exatamente o contrário a isso. Eu acho surpreendente que eu tenha a quantidade de seguidor que eu tenho, porque eu não falo uma coisa que as pessoas querem ouvir. Agora, eu falo a verdade. Por quê? Porque é aquilo que a gente sabe hoje. O médico, ele tem essa questão de olhar por trás do livro do professor. Quando ele olha o resultado do negócio e ele sabe o que vai acontecer, ele acaba tendo a oportunidade de fazer o melhor approach possível para que o seu paciente ele fique bem, para que ele se sinta bem, para que tudo corra bem. Então, de certa forma, o que eu quero dizer para vocês nessa oportunidade é que, em primeiro lugar, entendam o que é medicina baseada em evidências. Segundo, conquistem a confiança do paciente como sociedade. A gente tem que trazer a sociedade para a gente. A gente não faz isso xingando os outros, falando mal de médico. Não faz. Isso é feio, isso é errado, isso é contra a norma do CRM. E apesar de muitos médicos fazerem isso, usando a norma do CRM para falar que tal médico é antiético, tal médico é isso, tal médico é aquilo, isso é muito feio e muito errado. Toda vez que vocês jogam essa aura ruim sobre um médico, vocês jogam a sociedade contra todos os médicos, não contra aquele. Então, vocês têm que dar suporte ao seu colega. Às vezes, o que falta para ele é um pouco de bom senso, às vezes é um pouco de conhecimento. Inventaram um instrumento muito bom para fazer isso, chama telefone. Você pega o telefone do cara e liga para ele: oi, fulano, você tá bom, querido? Vamos conversar 5 minutos? Eu aposto com vocês que o resultado vai ser muito melhor, tá? A questão que vocês têm que entender sobre o esteroide é que ele sempre vai vir na tentativa de substituir ou no plano imaginário da pessoa de que ela vai conseguir um resultado que não é possível de ser conquistado. A gente está numa fase onde o esteroide ele está começando a deixar de ser o gosto das pessoas. Por quê? Porque já tem tanta gente lascada que agora eu atendo no meu consultório pessoas que falam assim, eu estou aqui porque eu realmente não quero usar mais nada e eu estou querendo um planejamento mesmo para eu me desenvolver. Legal, eu tenho uma equipe para fazer isso, nutricionistas, treinadores, fisioterapeutas, né? E o meu conhecimento que sabe direcionar para aquilo que tem que ser feito. E claro, infelizmente, 80% dos meus pacientes já utilizaram esteroide e boa parte deles ainda está em tratamento, porque uma vez que você bagunça o seu eixo, nunca mais ele volta a ser igual. São raros os casos que a gente consiga. Então fica de dica para você, para de tomar dura antes da intermédia, seu bobão. Né? Você vai criar um problema que vai chegar lá na residência, você vai achar que você está com burnout. Não faça isso, não crie problemas para você mais tarde. Entenda que o esteroide ele chegou na academia, saindo dos esportes de alto rendimento, não como uma coisa trazida pelo atleta, mas como um segredo que foi revelado. E do mesmo jeito ele vai deixar de chegar na academia para muitos, porque aquilo que é o resultado que todo mundo esperava não vai acontecer. Agora, o que a gente quer? A gente quer que menos pessoas se machuquem fazendo isso, que não precisem passar por essa situação. Tá? Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido o recado. Abraço, a gente se vê no Interligas.